Anuário Espírita de 1991. Novo subsídio para a biografia de Anália Franco, 1853-1919. A cegueira impõe um retiro momentâneo. Desde sua formatura em 1878 a 1898, pouco conseguimos coletar de dados para reconstituir a trajetória da grande dama da educação paulista. Sabe-se, porém, sem que se possa precisar o ano que Anália Franco fundou o Externato Santa Cecília na capital, dedicado ao ensino primário e secundário, transferindo em seguida para São Carlos do Pinhal. Posteriormente, transferiu-se para Taubaté, talvez em 1887, onde teria fundado seu primeiro abrigo de órfãos e se iniciado no jornalismo, passando a colaborar nos jornais e revistas literárias. A Família, o Eco das Damas, a Mensageira, ao lado das grandes expoentes femininas da época. Presciliana Duarte de Almeida, Josefina Álvares de Azevedo, Zalina Rolim, Inês Sabino Mistes, Amélia Carolina da Silva, Francisco Clotilde, Cândida Foz, Francisca Juliana da Silva e outras. Anália Franco. Também em 1898 dava início à publicação Álbum das Meninas, órgão este que falaremos mais à frente. Um fato, porém, que marcou profundamente a vida da missionária, podemos recolher durante a leitura de A Mensageira, revista literária dedicada à mulher brasileira, editada por Prisciliana Duarte de Almeida, de 1897 a 1900 em São Paulo, no seu número 3, de 15 de 11 de 1897, a página 48. A publicação traz a seguinte nota: Anália Franco, desejando obter a colaboração desta notável brasileira, que tantas e tão belas páginas escreveu sobre a educação, ignorando seu paradeiro, dirigimos à ilustre escritora Josefina Álvares de Azevedo, redatora da Família, pedindo-lhe informações a respeito, e foi com a mais profunda mágoa que tivemos então conhecimento de que Anália Franco se recolhera à vida privada, ferida por terrível cegueira, sem poder amenizar as agruras da sorte daquela que tão agradáveis leituras nos proporcionou. Guardamos-nos, todavia, em nossa alma, profunda simpatia e indelável recordação. Alguns meses depois, mais precisamente em 31 de 3 de 1898, no número 12 da mesma revista, sua diretora faz publicar a amável resposta de Anália Franco, confirmando o problema da visão de sua retirada momentânea do cenário intelectual da época. Uma saudação ao regressar de uma das cidades do interior desse estado. Casualmente deparou-se um número da interessante revista, A Mensageira, na qual a sua ilustre redatora, inserindo algumas palavras assaz lisonjeiras em referência à minha humilde individualidade, assevera ter eu abandonado a pena por achar-me privada da vista. Em retificação à verdade, cumpre-me declarar que felizmente acho-me restabelecida, conquanto minha vista esteja bastante diminuída do que foi, agradecendo ao empenho de que me procurou na obscuridade onde me exilei, não só pelo meu estado precário de saúde, como pelas afanosas lides do magistério. Faltaria de certo a um dever sagrado, se voltando de novo à publicidade, não externasse aqui as minhas sinceras e entusiásticas saudações à simpática revista que, com tanta proficiência, dirige, auxiliada por uma pleia de brilhantes talentos, no conflito das dificuldades que embaraçam a nossa existência nacional, no meio das tristezas e desalentos de nosso viver coletivo, no futuro do dia de amanhã tão incerto e desigual, faz no bem o vermos surgir sobre a tona essa corrente de indiferentismo que nos gela alguns seres privilegiados, os quais colocamos num ponto de vista superior. Vem mais longe procurar levantar para si o espírito dos que os leem, interessar nos problemas sociais, a inteligência dos que nos compreendem, dos que os compreendem, tudo quanto exalça o coração e o espírito nesta quadra, ingratíssima ao idealismo intelectual da vida, deve ser bem-vindo para todos. Assim, bem-vinda seja a Mensageira, pela missão sublime que lhe
está assinada. Realmente, o pensamento de encetar uma publicação a fim de pugnar pelos direitos e deveres da mulher brasileira para torná-lo mais válido e mais forte, podendo, como homem, resistir altiva, corajosa a todas as lutas e amarguras da vida. É um ideal grandioso de magno alcance. Entretanto, essa ideia que tem feito tantos adeptos entre as grandes apostas do bem entre nós ainda não envolve uma solução eficaz pelas múltiplas dificuldades que tem a vencer. A mulher brasileira, com algumas exceções, acostumada a não amar, a mulher brasileira, com algumas exceções, acostumada a não amar a leitura por julgá-la um elemento de perversidade em razão da má educação que nos dera, parece não sentir a necessidade de uma distração superior. A vaidade, o desejo ardente de brilhar pelas graças exteriores constitui a estreita ambição e o pensamento de muitas que acreditam ser esta civilização a última conquista do progresso humano. As consequências disso são o enfraquecimento sensível das noções de responsabilidade e do dever, a tendência decisiva para que essa preguiça mental que nos quebranta e esteriliza. Conceber o bem não basta, é preciso fazê-lo frutificar. Eis a missão grandiosa da mensageira, que deve ir pouco a pouco resgatando a mulher brasileira horizontes cada vez mais vastos, visto que o progresso reclama a educação universal e pede costumes novos. Moralidade e crenças não se decretam pelas leis nem se impõem pela força, saem da educação, das convicções e dos costumes. Ninguém ignora como, de momento a momento, vão caindo uma após a outra as palavras que tinham outrora prestígio, seguro e significação consoladora na alma do povo. A religião parece ir fugindo das consciências para se circunscrever apenas às exterioridades do culto, e por isso vai se aumentando numa progressão assustadora o número dos que precisam do bálsamo da resignação para não travar o punhal de salteadores. A humanidade, diz Guizot, em tempo nenhum flutuou a tal ponto entre o céu e o abismo. Quando consideramos os efeitos funestos que vai produzindo a falta de desenvolvimento moral e religioso nas nossas faculdades, sentimos que devemos empregar todo o amor de nosso coração, todos os esforços da nossa vontade para combater tenazmente essa indiferença religiosa, esse desequilíbrio moral que parece ir rompendo a harmonia da sociedade e que vai ferindo pela base os fundamentos da organização humana. E na verdade é sem dúvida bem desgraçado aquele que despreza as suas crenças impiedosamente, tendo tantas vezes se nutrido para o leite puro da sua fé. A nós cumpre reunirmos todas as nossas forças para lutar contra esse materialismo esterilizador que nos vai avassalando pela voz da imprensa, do magistério, do livro, do folheto, da família, das mães, da escola, daquele de quem posso dinamar um ensino ou um exemplo. E nunca será demais estimular os brios e o patriotismo das brasileiras, já pela palavra, já pelo exemplo, para que marchem na vanguarda do progresso a conquista das grandes qualidades que assinalam e esmaltam a parte mais nobre da história e que dá à nossa espécie a consciência da sua grandeza. Ao concluir, direi como um ilustre escritor contemporâneo: não há vida feliz, individual ou coletiva, sem ideal. E é neste éter das almas, neste divino ambiente que se formam e movem o amor, a fé, a abnegação, o entusiasmo pelo bem, a dedicação tenaz, a lealdade completa, todos os grandes sentimentos que constituem a nobreza de nossa espécie. E nunca foi possível apertar e conter suas fórmulas estreitas do egoísmo animal. E a religião foi e é o supremo idealismo dos povos, como prova de que se constrói solidamente quando a religião serve de cimento. Citarei apenas a fundação e a propriedade e a prosperidade dos Estados Unidos, impossíveis sem o respeito fervoroso dos puritanos, e a emancipação da Holanda, que Marnix e Guilherme de Orange não teria realizado sem a fé profunda dos Gex. Como podemos constatar, correndo aos olhos pelos ensaios biográficos de Anália Franco, o fato de momentaneamente ter sido deficiente visual na sua vida era desconhecido, e por essa troca de informações das duas amigas literárias deduz que ocorreu pelo espaço
aproximado de um ano entre 1897 e 1898. Face ao fato de que também se desconhece quando a Anália teria se convertido ao espiritismo, e sabendo que esta conversão aconteceu por essa época, ficamos a imaginar se a cura parcial obtida pela educadora não poderia ter sido através de algum médico curador que a teria assim impressionado e feito com que ela passasse a estudar e aceitar a doutrina espírita. É uma hipótese que deixamos aberta para talvez uma comprovação futura. A poetisa Anália Franco. Desde cedo, a grande dama da educação paulista exteriorizou sua vocação literária. Formando-se pela Escola Normal de São Paulo em 1878, aprimorou-se no estudo das letras, diferentemente das moças de sua época, que normalmente só estudavam para se alfabetizar dos 7 aos 13 anos e depois se preparar para o casamento. Anália, além dela própria ser uma literária, defendia o direito e o dever da mulher em intelectualizar-se, o acesso das camadas mais pobres à instrução, se conhecessem as minúcias de sua biografia, certamente as feministas dos tempos modernos lhe erigiriam uma estátua por seu pioneirismo e a extraordinária pujança na defesa das coisas da mulher. Seu talento multifacetário produziu obras principalmente para a infância e a juventude. De sua vasta produção, enumeram-se trabalhos nas áreas de contos, romance, poesia, teatro, prosa, jornalismo e crônicas. Infelizmente, a maior parte de sua obra acha dispersa e extraviada, principalmente no que se refere à poesia. Por isso, reproduzimos aqui sua caridade, poema que conseguimos localizar em algum canto perdido de nossa pesquisa alfarrábica. Ó corações de mães, corações de pais, de filhos ou de irmãos queridos, um óbolo não recuseis jamais aos inditosos órfãos desvalidos. Grêmios caridosos vão ser alcançados, para amparo dos que não têm pão, onde a viúva e os órfãos desolados, alegres dias felizes passarão. Vós que o aconchego gozais nos lares, não ouvides os pobres inditosos, consolai suas lágrimas e pesares, que almas dias gozareis ditosos. Ato da fundação da AFBISP. Fundada em 17 de novembro de 1911, a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo iria espalhar-se por mais de 30 cidades do estado e em Uberaba, Minas Gerais, sempre cumprindo a grande missão da educação preconizada por Anália Franco. Tomemos contato com a sua história através da leitura de sua ata de fundação. Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo. Ata da sessão da Assembleia Geral Extraordinária em 17 de novembro de 1901, presidida por dona Anália Franco. Achando-se reunida número legal de sócios, procedeu-se à chamada nominal e verificou-se se acharem-se presentes as seguintes associadas devidamente inscritas: Dona Anália Rangel, Carolina Dores, Góes, Araci Paranhos, Emília Silva, Isabel Gonçalves, Francisca de Carvalho, Emília da Silva, Maria de Moura Azevedo, Ofélia Creciúme de Carvalho, Rosina Nogueira Soares, Mário Pinto Alves, Porfíria Pinto, Alice de Sales, Alzira de Sales, Amália de Sales, Benedita de Queiroz, Tereza de Jesus, Anália Franco e Brasilina Machado. Foi proposta para que presidisse essa Assembleia Extraordinária a sócia, Dona Anália Franco, o que foi unanimemente aceito tomada a presidência mesmo. Declarou aberta a sessão uma hora da tarde. Nomeado para secretárias, Dona Araci Paranhos e Severino Teixeira de Carvalho. A presidente, tomando a palavra, explicou o motivo da reunião, que tem por fim não só a leitura dos estatutos, como a eleição da diretoria. Em seguida foram lidos e aprovados os estatutos, procedendo-se depois por aclamação a nomeação da diretora, que ficou constituída. Depois de algumas considerações feitas, Dona Rosina Nogueira Soares, Ofélia Creciúme e Isabel Gonçalves em relação à adesão das associadas, pretendendo algumas pagar por uma anuidade as suas cotas,
Foi unanimemente aprovada a indicação de Dona Rosina Nogueira Soares para que, de acordo com os estatutos, que não estabelecem nenhuma taxa mensal fixa, que se apresente os recibos em branco para que enchesse conforme a sua generosidade. A leitura desta ata ficou para ser feita e aprovada na primeira reunião da diretoria. A presidente agradece às associadas a hora que lhe dispensaram de presidir os trabalhos e levantou-se a sessão às 3 horas da tarde. Sala de sessão, 17 de novembro de 1901. O sonho da criação desta associação morou durante muitos anos no coração da grande senhora da educação brasileira, no começo do século XX. E já nos números 8 e 9 da revista Álbum das Meninas, novembro e dezembro de 1898, ela lançava as bases de como desejava estruturá-la, discorrendo e comentando empolgadamente sobre a instituição semelhante funcionando na província de Funchal, Portugal. De acordo com os estatutos aprovados a 17 de novembro de 1901, a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo foi fundada para proteger e educar as crianças das classes desvalidas, bem como as mães desamparadas. Em 1903, exatos 2 anos após sua fundação, o jornal A Voz Maternal, número 1/12 de 1903, substituto da revista da Associação Feminina, até então porta-voz da instituição, anunciava serem mais de 1.000 àquela época os estudantes beneficiados nos 2 sexos das escolas maternais, asilos, creches, liceus e escolas noturnas, mantidas pela associação. Missionária de excelente visão do futuro, já havia naquela época o direito e a necessidade da mulher alfabetizar-se e profissionalizar-se para sair da pobreza ou, por opção, desgarrar-se da tutela do homem. Já previa também que o fim da criança desvalida ou abandonada poderia ser a marginalidade. Por isso, a primeira de suas regras dizia que o mais importante objetivo das escolas maternais, asilo, creche, escola noturna e liceu que se acham fundados é a educação moral. De parte de texto extraído de 1903, podemos perceber quão espantosa se revelou a visão de Anália Franco. Haja visto se atualmente o menor abandonado levado a uma precocidade no crime, um dos maiores problemas da sociedade. Eis o texto. Abre aspas. Para aqueles que pensam sobre o estado atual de nossa educação, é tristíssimo que todos os dias se nos apresenta à vista. A educação da mocidade continua cada vez mais descurada em nossos dias. Esses sentimentos respeitosos que constituem a força da família e asseguram a velhice, a necessária atividade, se tem enfraquecido muito. A instrução apenas comece e logo abandonada, não é completada por esse elemento indispensável, o ensino moral, na ignorância das coisas mais essenciais. As grandes leis da vida deixam afrouxar os laços de solidariedade que devem unir os homens e conduzi-los para um fim comum, se terem da vida um elevado objetivo que os esclareça e fortifique quando tem de enfrentar com os embates do interesse a grande batalha social. Falta-lhes esse fundo sólido, esse conhecimento de verdade e o dever. Esse é o sustentáculo supremo, a mais necessária arma para as lutas da existência. É por isso que os caracteres se vão abatendo, a venalidade cresce, a corrupção se avoluma como uma onda de perdição, o sofrimento arrasta-os ao homicídio, flagelo de nosso século, que empolga até as próprias crianças. É, portanto, urgente e inadiável, prever-se o terrível efeito desse mal, prevenir-se o terrível efeito desse mal, orientada a educação nacional. É nas escolas onde devemos empregar todos os meios para que a mocidade compreenda que a vida tem um alvo, que a lei moral é uma realidade e tem a sua sanção, fazendo surgir a cada passo poderosa visão de um mundo de equidade, de amor e de justiça, em que tudo será pesado na balança do divino justiceiro. Há uma doutrina que satisfaz amplamente as elevadas faculdades da alma, a inteligência, o julgamento e a razão. Infelizmente, porém, essa doutrina não nos foi transmitida sem mescla, mas como só a verdade pode desafiar a ação do tempo, ainda assim tem conservado através do século a sua força, a sua moral e a grandeza. É a doutrina de Jesus, essa doutrina de amor, de piedade, de fraternidade entre os homens, preconizado por Jesus, junto ao poço de Jacob, a que nos pôde consolar e dirigir através dos inumeráveis desalentos e das contingências de que é cheia a vida humana. Tentemos, pela educação das classes desvalidas, regenerar uma grande parte da sociedade. Para melhor visualizarmos a essência da obra de Anália Franco, saibamos qual eram especificamente os fins do asilo creche da Associação Feminina.
A. Recolher as mulheres pobres com ou sem filhos que se achavam ao desamparo. B. Meninas órfãs ou filhos de pais inválidos. C. Meninas com suas mães até 8 anos. D. Os filhos das mães operários de 2 anos para cima. E. Proporcionar aulas de instrução primária, secundária e profissional, diurnas e noturnas, para as asiladas ou não. F. Criar sessões especiais para enfermeiras e mulheres arrependidas. Tivesse havido talvez mais de 10 mulheres com a percepção, o altruísmo e a capacidade e o amor de análise neste Brasil do século XX, e muito provavelmente hoje não estaríamos lamentando as proporções assumidas pelo problema do menor infrator abandonado. Já não nos teria fugido do controle as causas, e quando a única alternativa que nos resta é correr paliativamente atrás dos efeitos, é que vemos como falta a sociedade idealista com a grande dama da educação brasileira. Como faz falta. É por isso que achamos que a história de São Paulo tem uma grande dívida com esta missionária, o dever de resgatar sua memória para servir de exemplo à nossa geração e às futuras. Anuário Espírita de 1991. Inspiração superior na tela Cristo entre os Doutores, 1862, de Ingres. Dois inúmeros alunos do famoso pintor francês Jacques-Louis David, 1749-1825, Ingres foi o mais talentoso, também francês, Jean-Auguste Dominique Ingres. Nasceu em Montauban, a 29 de outubro de 1780, desencarnou em Paris, a 15 de janeiro de 1867. Com 11 anos, sua família mudou-se para Toulouse, onde frequentou a academia. Aos 17 anos, Ingres transferiu-se para a capital francesa, onde com boa recomendação foi aceito no estudo de David. Viveu na Itália em 1835 a 1840, ocupando o posto de diretor da Academia da França em Roma, onde formou numerosos seguidores em sua doutrina. Dá ênfase ao desenho, usar a cor como acessório da pintura e não como elemento igual ao desenho. Acrescentar a lição dos grandes mestres, a invertida de cada um, preservar a pureza da visão, acentuar as linhas e contornos. Voltou a Paris em 1841. Agora como mestre incontestável da arte oficial francesa. Duques entravam na fila para terem seus retratos pintados. Instituições imploravam por grandes temas simbólicos. Suas composições revelam duas influências contraditórias. Classicismo inspirado em Rafael e nos escultores antigos, e um gosto pelo arabesco atormentado, principalmente nos nus, tratados com sensualidade e liberdade de linhas. O quadro O Banho Turco, em versão definitiva, terminada em 1863, pouco antes de sua morte, confirma as suspeitas levantadas por muitos dos nus anteriores de Ingres, de que ele era dado a um erotismo de voyeur, o que não combinava muito com sua postura de sólido pilar da burguesia. As principais obras de Ingres são Édipo e a Esfinge, O Sonho de Ossian, A Apoteose de Homero, A Grande Odalisca, A Fonte, O Banho Turco, Os Retratos de Monsieur Bertin de Granete e o seu autorretrato com 24 anos. Ingres é considerado o maior desenhista de sua época e a sua grandeza como retratista é incontestável. Mensagem mediúnica revela a existência de um quadro inspirado a Ingres, ainda desconhecido. Na Revista Espírita, 5º ano, julho 1862, Allan Kardec registrou a seguinte comunicação espontânea, recebida pela senhorita Dawson, confreire da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em sua residência a 9 de abril de 1862, assinada por
David pintou. Certamente Jacques-Louis David, o grande mestre do neoclassicismo francês. Abre aspas. O menino Jesus, encontrado por seus pais pregando no templo, entre os doutores. Tal é o assunto de um quadro inspirado a um dos nossos maiores artistas. Contemplando o quadro de Ingres, a vista se afasta a custo para se voltar para essa figura de Jesus, onde há um misto de divindade, de infância e algo da flor. Esse planejamento, essa túnica de cores claras, jovens, delicadas, lembrando o suave colorido que se balança nas hastes perfumadas, tudo merece ser admirado na obra-prima de Ingres, mas a alma gosta mais de aí contemplar dois tipos adoráveis de Jesus e de sua divina mãe. Vós o examinareis um dia. Eu vi as primeiras pinceladas sobre essa tela bendita, vi surgirem uma a uma as figuras, as poses dos doutores. Vi o anjo protetor de Ingres inspirando fazer cair os pergaminhos das mãos de um desses doutores, porque aí, meu Deus, está toda uma revelação. Essa voz de criança destruíra também uma a uma as leis que não são suas. Não desejo aqui fazer arte como ex-artista. Sou um espírito e para mim só a arte religiosa me toca. Assim vi nesses graciosos ornamentos da cepa de minha alegoria, da cepa da vinha, a alegoria da vinha de Deus, onde todos os humanos devem saciar-se. E de mim para mim disse com profunda alegria que Ingres acabava de fazer amadurecer uma de suas belas grapas. David pintou. Quadro Cristo entre os doutores é encontrado e confirma a revelação mediúnica. Em seguida à publicação dessa mensagem, Kardec redigiu um sucinto e admirável comentário a seguir transcrito, historiando todos os seus passos no presente caso, constituindo um modelo de pesquisa. Primeiro, procurado o quadro. 2. Análise do mesmo. 3. Entrevista com o médium pintor. O médium e o espírito pintor. 4. Relato da experiência à sociedade entre o espírito de Lamennais através de outro médium, analisando a questão e confirmou a característica inspirativa da referida tela. Nem a senhora Dawson, nem seu marido haviam ouvido falar desse quadro, tendo-nos informado pessoalmente com alguns artistas. Nenhum tinha conhecimento. Então começamos a pensar numa mistificação. O melhor meio de esclarecer a dúvida era ir diretamente ao artista, para saber se ele havia tratado do assunto. Foi o que fez o senhor Dawson. Entrando no ateliê, viu o quadro acabado havia poucos dias e assim desconhecido do público. Essa revelação espontânea é tanto mais notável quanto a descrição dada pelo espírito. É de uma exatidão perfeita. Tudo está lá. A cepa da vinha, os pergaminhos caídos ao chão, etc. O quadro está agora exposto na sala do Bolivardi dos italianos, onde fomos vê-lo e, como todo mundo, ficamos em admiração. Antes, essa página sublime, uma das mais belas, sem dúvida, da pintura moderna, do ponto de vista da execução, é digno do grande artista, que parece-nos nada feito superior, a despeito de seus 83 anos. Mas o que torna uma obra-prima excepcional é o sentimento que aí domina a expressão, o pensamento que brota de todas essas figuras, sobre as quais a gente lê a surpresa, a estupefação, o empolgamento, a dúvida, a necessidade de negar, a irritação por se ver vencido por uma criança. Tudo isto é tão verdadeiro, tão natural, que a gente começa a pôr palavras em cada boca. Quando a criança é de um ideal que deixa muito para trás tudo quanto foi feito até aqui sobre o mesmo assunto, não é um orador que fala a sua ausência, nem mesmo os olha. Nele a gente adivinha um órgão de uma voz celeste. Em toda essa concepção, sem dúvida, há o gênio, mas há, incontestavelmente, a inspiração. O próprio senhor Ingres diz que não tinha composto esse quadro em condições ordinárias. Diz tê-lo começado pela arquitetura, o que não é seu costume. A seguir vinham as personagens, por assim dizer, fixar-se por si mesmo sobre o seu pincel.
sem premeditação. Temos motivo para pensar que esse trabalho se liga às coisas cuja chave teremos mais tarde, mas sobre os quais devemos ainda guardar silêncio, como sobre muitas outras. O fato acima foi relatado na sociedade. Nessa ocasião, o espírito de Lamennais ditou espontaneamente a seguinte comunicação: sob o quadro do Sr. Ingres, Sociedade Espírita de Paris, 2 de maio de 1862, médio, Sr. A. Didier. Ultimamente, eu vos falava do menino Jesus entre os doutores e vos destacava sua iluminação divina no meio das sábias trevas dos sacerdotes judeus. Ingres nos mostra em sua nova obra o estudo divino do artista, mas também a sua mais pura e mais ideal inspiração. Nós, espíritos, aplaudimos as obras espiritualistas, quanto mais censuramos a glorificação dos sentimentos materiais e de mau gosto. É um grande exemplo o desse velho de 80 anos, que numa sociedade corrompida representa a vitória do espiritualismo, como gênio sempre moço e sempre puro da fé. Lamennais. Anuário Espírita de 1991.